Bom dia a todos, bom dia a todas. Primeiro eu quero agradecer o convite da CEG e agradecer essa oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho essa manhã e até às 10, né? Quais são as abordagens, as concepções que a gente utiliza na nossa prática? Será que tem uma só? Será que a gente se identifica com uma prática que é, vamos colocar lá, a sócio-interacionista, ou a desenvolvimentista, ou a gente trabalha com psicomotricidade? Não é? Então, depende muito da sua intenção. Aí vai do professor que está organizando a aula, que está planejando todo o seu programa e que está planejando a sua intervenção, a sua prática naquele dia. Então, como que a gente consegue identificar cada uma delas? Para isso, a gente precisa fazer um breve resgate histórico para trazer as teorias para que a gente possa começar a trabalhar. Essa tirinha aí, está dando para ler, gente? Às vezes é preferível seguir por uma estrada tortuosa, esburacada e cheia de pedregulhos. Faz bem ao espírito e fortalece o caráter. Ainda bem que eu comprei essa picape 4x4. Né? Então, como que a gente pode fazer para aproximar a teoria da prática e a gente encurtar o nosso caminho? E aí eu queria contar uma história para vocês, na nossa prática de educação física. Eu cheguei até a perguntar para uma professora, inclusive essa professora Aleluia, como que qual linha a gente deveria seguir. Isso foi em 2005. Aí ela falou, Renato, na verdade, você segue uma ou outra linha e a sua prática cotidiana tem pedaços ou partes que você pode identificar de uma ou de outra teoria. Mas, na verdade, o conhecimento dessas teorias que nós vamos passar agora nos ajudam a encurtar caminho. Olha, eu sei que eu preciso me aproximar do aluno e que aí eu consigo um trabalho mais eficaz. Mas se eu tiver o domínio dessas teorias, eu consigo encurtar o meu período de adaptação e eu faço com que minhas aulas tenham sucesso mais rapidamente. Porque eu consigo identificar, olha, eu estou trabalhando dessa forma. Puxa vida, na próxima aula já vou fazer uma outra coisa e que aí os meninos vão participar de uma outra forma. E isso, gente, faz diferença na nossa prática. Nós não temos o resultado. Aqui, provavelmente, poucos vão encontrar com os participantes do projeto depois de adultos. Não é verdade? Poucos. A gente não sabe o produto. A gente sabe que a gente está num processo e que a gente espera que ele seja profícuo, que ele seja eficiente, que seja eficaz também. Né? Aí, a gente entra nas concepções pedagógicas não críticas. Essas concepções, elas nasceram da prática. Então, elas não tinham fundamentação teórica. E isso veio do século XIX, no início da educação física, quando a educação não era física, existia só educação. Depois ela passou a ser física. Então, o nome educação foi adjetivado. Né? Por quê? Porque existia aquela dicotomia entre corpo, mente, entre ética, moral e respeito às regras. Né? Então, uma coisa que a gente precisa guardar, para as categorias não críticas, o educando não é o ator. Ele simplesmente participa do projeto, do processo. Ele não é o foco da educação. Muitas vezes a educação está centrada no professor. A gente esquece que esse educador é que é o foco, ele é que é o centro das atenções e ele que é todo o nosso processo. Voltando mais assim, na escola, qual que é o patrimônio da escola hoje? Qual que é o patrimônio de uma empresa hoje? Como? Funcionários. O patrimônio da escola são os alunos. Então nós temos que pensar nisso. Né? Bem, para a educação desses alunos, nessas concepções, sempre vem fórmulas prontas. E essas fórmulas
nem sempre não, quase nunca, elas atendem a todos. Nós temos que ter essa consciência, né? Normalmente, a gente vê uma ênfase muito grande no desempenho, na repetição, no desempenho. E a gente pensa que aquele professor que está desenvolvendo a atividade, professor ou educador que está desenvolvendo aquela atividade, ele está simplesmente reproduzindo alguma coisa relacionada ao rendimento que ele está tentando adaptar na escola. E que muitas vezes há duras penas, né? Provavelmente ele não entrou na picada 4x4 lá, né? Ele ainda está trilhando o caminho das pedras, né? E fazendo um resgate mais histórico, a gente sabe que a educação física tem uma origem militarista, né? Higienista e eugenista. Nós vamos tratar já, não é? Então, pensando lá na história da educação física, a gente teve uma influência europeia muito grande, principalmente da França, com o Amoros, né? Com o Spies. Não sei se vocês veem esses materiais de ginástica. No ginásio, por exemplo, na Olimpíada, você vê lá que tem aqueles materiais de ginástica. Tem o Spies, né, que é um alemão, que era na época do Império Austro-Húngaro. E aí, essa ginástica alemã que veio para o Brasil e veio ser implantada aqui. Então, por volta de 1860, é que essa ginástica militar ganhou mais força, e a primeira escola de educação física foi em 1907, lá na Força Policial de São Paulo, né? Muitas vezes a gente pensa assim, não, a influência militar na educação física ela foi ruim, ela foi péssima. Não, na verdade, ela não foi nem ruim, não foi péssima não, ela foi boa, né? Porque se não fosse desse jeito, não teria jeito da gente ter um acesso à educação física. Imagina que isso era uma outra época. Vocês podem ver que é um período que antecede a Primeira Guerra Mundial, né? E que os países se militarizavam mesmo. E quem tinha o poder nessa época era justamente o exército militar, no caso, exército, né? Em 1922, então, foi fundado o Centro Militar de Educação Física, com esses objetivos. Se a gente for pegar as concepções aí as habilidades cognitivas, de dirigir, coordenar, difundir o método da educação física e suas aplicações esportivas. Observando que a década de 1920 foi a década que os esportes começaram a se desenvolver. Muitos esportes foram, entre aspas, inventados na última década do século XIX, para depois, no século XX, o esporte tomar a dimensão que tomou. Um fenômeno, né? E aí, os militares eram os responsáveis pela formação dos professores civis. Provavelmente, algum de vocês aqui, nós que somos um pouquinho mais velhos, tivemos professores que vinham de uma escola militar. Eu tive na escola, estudei na escola pública o tempo todo, minha vida toda, desde o fundamental, ensino médio, ensino superior na escola pública, então tive essa experiência de ter algum militar na minha vida, né? E aí, a característica era o quê? Militarismo, higienismo, a biologização, ou seja, era considerado apenas a parte fisiológica, sem muitos estudos ainda, mas principalmente era o corpo biológico que era pensado, e por isso tinha essa dicotomia entre corpo e mente, né? Já em 1946, o que aconteceu? A Escola Nova, depois da Segunda Guerra Mundial, Escola Nova, e é uma influência americana que nós temos aqui, né? Ela veio com 4 pontos principais: desenvolvimento integral da escola, a escola democrática e uma escola utilitária. A ideia era aprender fazendo. Observa, gente, que nessa época, apesar dela se chamar escola nova, ela não tinha um referencial teórico ainda não tinha. A educação física era o meio para a educação, e a educação física era do movimento ou pelo movimento, ou seja,
Era repetição pura. Então, apesar da escola pregar uma educação integral, na verdade era só o discurso, pouca coisa mudou. O que mudou é que o esporte tomou uma dimensão maior e foi aos poucos tomando o lugar da ginástica, que antigamente a educação física tinha o nome de ginástica. Calistênico, militar, mas era ginástica. Bem, a gente chega na década de 60. Essa década de 60, nós temos aqui no Brasil o período militar, a ditadura militar, não é isso? E aí, o esporte tomou uma outra dimensão. Eu estou com a vontade danada de circular aqui, ó, mas não tem jeito, vou ficar andando aqui em cima que eu não consigo ficar parado. Mas a esportivização, a ideia era fazer do Brasil uma potência esportiva. E isso realmente não aconteceu. Era um projeto americano, patrocinado pelos Estados Unidos, claro, e aí houve uma grande repressão aos movimentos estudantis. Mas o esporte não é da época de vocês, mas as escolas foram aparelhadas para o esporte. Então as escolas públicas, elas tinham material para trabalho. E os técnicos trabalhavam, e muitos técnicos foram para fora do Brasil para fazer cursos. E aí que vem o grande lance. O que aconteceu? As pessoas que a partir da década de 60, começaram a ser formadas nas escolas de educação física, passaram a sair para fazer mestrado e doutorado. E aí vem a próxima fase, pode passar, por favor, vem a próxima fase, que é a década de 1980. Esses profissionais que no período militar saíram para fazer a pós-graduação, voltaram com cabeça fresca e com teorias na cabeça, com ideias, com mudanças. E foi a partir disso que essas pessoas começaram a trazer, a apresentar alguns debates para que pudesse romper com aquilo. A questão da centralização, da repetição mecânica dos movimentos, ou seja, do tecnicismo. E ainda avançar naquelas pesquisas sobre a fisiologia, sobre a mecânica, sobre a biomecânica e o treinamento esportivo. Então, na verdade, essas mudanças elas aconteceram, mas foi por formação das pessoas externas que voltaram, as pessoas que trabalharam, que estudaram fora e começaram a trazer suas teorias para cá. Tá certo? Agora, é possível a gente ver uma abordagem ou uma concepção tecnicista hoje nas nossas aulas? É claro que é. Né? Você pode identificar na sua prática que você está trabalhando nessa ou naquela forma, inclusive nessa abordagem mecanicista, se for o caso. Vou dar um exemplo para vocês. Tem alguém que trabalha com luta? Levanta a mão, por favor. Especificamente. Com lutas. Se vocês forem numa academia, vocês vão encontrar, na maioria das vezes, pedagogias tecnicistas. Pedagogias ligadas ou direcionadas ao rendimento puro e simples. Talvez não seja a melhor forma de iniciar aquele menino, aquela menina numa luta. Talvez a partir dos 14, 15 anos, aí sim, que caminhe para o treinamento. Mas que não é o nosso foco. Né? Pode ser o foco, por exemplo, da academia, do espaço de treinamento. Mas não é o foco, pode clicar, por favor, nosso. Né? Então, aí a gente consegue pensar nas primeiras concepções baseadas na teoria, mas ainda há críticas ou não críticas, onde cada uma tenta romper com aquela tradição ou com aquele modelo anterior. Pode passar? Pode clicar mais 2 vezes, por favor. Na verdade, essas teorias elas buscam a múltipla dimensão do ser humano, mas ainda considerando o ser humano ou o corpo como só biológico. Né? Aos poucos é que a cultura vai ser pensada ou implementada como construto teórico para que possa pensar o corpo como corpo integral. Então, o que aconteceu?
houve uma ampliação dos campos de ação e reflexão, por uma aproximação com alguns campos das ciências humanas, antropologia, sociologia, psicologia, pode passar, por favor. E aí, com a aproximação da cultura, pode clicar mais duas. Aí, a educação física, ela passou a ter um leque, ou algumas outras abordagens que fizeram, aí eu uso o termo abordagem em vez de concepção, que fizeram com que ela ganhasse corpo, né? Inclusive a educação. Houve tempo que a psicologia tinha um papel preponderante na educação física. Até hoje, se vocês forem na escola e conversarem com as professoras do ensino da educação infantil, elas vão falar em psicomotricidade. Importante é a psicomotricidade, que não é uma teoria que veio para a educação física, ela foi adaptada à educação física. Ela veio para a alfabetização mesmo, né? Então é importante a gente saber isso, que a educação física ela teve uma influência de outras áreas de estudo, e aí, mais tardiamente ou mais recentemente, da política também. Pode passar? A primeira delas, que a gente vai apresentar, é a psicomotricidade, que é uma proposta pedagógica da educação física integrada a outras disciplinas, igual eu comecei a falar para vocês. Não é uma teoria exatamente pensada para a educação física, mas foi desenvolvida pelo Lebouche, um francês, que andou dando os cursos aqui pela América do Sul, e alguns professores do Brasil passaram a frequentar esses cursos e trouxeram essas concepções para cá, essa ideia para cá. Pode passar, por favor? Bem, na psicomotricidade, a educação física, mesmo mecanicista, ela abandona as especificidades da área. E aí, o que acontece? A educação física passa a trabalhar para outras disciplinas. É o que acontece em algumas outras abordagens. Então, para a educação física, ela é uma participa. Ela participa como na escola? Né? Pode passar? A educação física, essa forma, né, já que ela abandona a especificidade, ela veio para ensino de outras. E, de uma certa forma, a vantagem que ela traz para a gente é justamente de distanciar ou se distanciar do modelo esportivista. E aí ela passa. Aí ela para. Opa. Aí ela para. Oi. Eu sei. Aí ela passa a trabalhar para ela passa a deu até para perder aqui. Sai do modelo esportivo. Ela sai do modelo esportivista e começa a trabalhar com aspectos psicomotores. Essa é uma época muito importante em que a psicologia tem uma influência determinante na educação física. Então, houve aquela mania assim, psicólogo que sabe. Na verdade, o psicólogo sabia da área dele. Só que trazia isso para a área de educação, o pedagogo ia apropriava disso e pegava o professor de educação física no meio do caminho, agora você vai ter que trabalhar assim. E aí, eu posso dar um exemplo para vocês. Por exemplo, um trabalho com os bamboletes contados, né? Um exemplo interessante, que é o quê? O menino entra no ar com a bola, tem que jogar para o outro sem deixar a bola cair no chão. Aí ele escolhe um outro lado lá na frente, uma à direita, outro à esquerda, e vai jogando a bola para a bola não cair, né? Então isso é um exemplo de uma aula de psicomotricidade. Não sei se nas escolas, nos lugares que vocês trabalham, tem aquelas linhas desenhadas no chão. Tem? Aí vai lá, meu filho, aí vai andando, aí vira, agora anda de costas. Né? Vai
vai com pessoal. Então, dá para a gente perceber aquelas linhas passadas. Aqui está funcionando, então. A gente vai trocando. Oi. Vou ficar com redondinho. Então, se isso, na verdade, é um trabalho que é feito para outras disciplinas. Educação física fica em... Fala mais alto, fala mais baixo. Essa abordagem. Essa abordagem. Mas eu não consigo ficar parado aí, eu queria até ficar sem o microfone, que aí eu fico lembrando, gesticulo e tal, o microfone prende a gente um pouco, né? Bem, aí houve uma ruptura mesmo com esse processo da psicomotricidade, que a gente até hoje, a psicomotricidade é da década de 70, observa, ela veio para o Brasil da década de 70, então nós temos mais de 40 anos de psicomotricidade, mas hoje ela ainda tem uma influência forte na escola. Então as professoras, as pedagogas ainda trabalham um pouco com a psicomotricidade. Só que aí veio essa abordagem, desenvolveu justamente uma abordagem que rompeu com essa não especificidade. Pode clicar, por favor. Na verdade, agora, o movimento é o principal, é o meio e o fim da educação física. Ele fez com que fosse aproximado. Esse movimento fez com que fosse aproximado aspectos de pesquisa da aprendizagem motora com o desenvolvimento motor. Não é? Então, sendo o interesse principal do movimento, teria que se adequar. Pode passar, por favor, mais dois. Aí. Tinha que passar. Necessariamente a gente adequar a atividade programada à idade daquele menino. Né? Então, vamos colocar aqui uma coisa que tem nos livros, né? Que vocês sabiam, e isso é verdade, né? Meninos de 8 a 10 anos, meninos e meninas de 8 a 10 anos, eles têm um potencial de retenção da aprendizagem motora em torno de 80%. Isso quer dizer que se a gente vai trabalhar na iniciação esportiva, ou tem um interesse mais específico em alguma aprendizagem motora, é interessante que a gente dê informações e que passe a ter movimentos específicos daquele ou daquela atividade nessa faixa etária. Essa é a melhor época para fazer a iniciação esportiva. É claro que ele tem que trazer uma bagagem já tanto cultural quanto motora, para que ele possa fazer determinados tipos de movimento. E isso é que vai facilitar a sua prática. Mas a gente precisa saber que é nessa época, ou nessa fase da vida, que os alunos, na verdade, os educandos, eles conseguem aprender mais. Então, tem lá as habilidades locomotoras, não é isso? Que justamente o movimento, as manipulativas de trabalhar determinados objetos e de estabilização, de equilíbrio e tudo mais. E as habilidades específicas, que aí, essas habilidades específicas já são mediadas por um processo cultural, que é o que a gente acabou de falar aqui, tá certo? Então, essas teorias, ou essa concepção desenvolvimentista, que foi proposta principalmente pelo Botânico, ela traz já, apesar de ser uma teoria não crítica ou acrítica, ela traz já um aspecto cultural na educação física. E aí a gente vai para a próxima, que houve um estardalhaço danado, pode passar, por favor, da teoria construtivista, baseada nos estudos de Vygotsky e de Jean Piaget, né, que a gente tem aí no Brasil o João Batista Freire, né, defendendo essa teoria. Ou seja, nós não desenvolvemos nada, nós ensinamos nada, mas quem aprende, nós
Nós ensinamos sim, mas quem aprende é o aluno. Quem se desenvolve é o aluno. É uma concepção um pouco mais aproximada, mas ainda com uma dicotomia, né, de corpo. Então, o educando ele constrói o seu conhecimento a partir da interação com o meio. Ele resolve problemas, na verdade, né? Enquanto ele joga ou brinca, né, a criança aprende em ambiente lúdico e prazeroso. Uma característica dessa concepção é justamente a brincadeira. Ela considera o conhecimento prévio com resgate da cultura. Por exemplo, eu posso dar para vocês, é muita coisa, a queimada. Quantas queimadas vocês conhecem? Tem muitas, né? Mas é a experiência de cada possibilidade de brincar, seja dentro da escola ou fora da escola. Aqui, ó, aí. Dentro da escola ou fora da escola, faz com que esse menino, ou que esse educando, traga para dentro da escola e para fora dos muros da escola uma cultura, entre aspas, ainda uma cultura corporal, né? Ainda nessa questão construtivista, a educação física ela muda um pouquinho o seu foco, porque ela passa novamente a constituir-se como um apêndice para outras disciplinas. Por quê? Uma coisa interessante para a gente pensar na teoria construtivista é que tem aquela zona de desenvolvimento proximal. Vocês estão lembrados disso? Zona de desenvolvimento proximal. É o quê? Justamente quando esse menino ou esse educando, ele tem a possibilidade de participar de uma vivência, de uma experiência em que ele pode ter sucesso ou não. Então, nessa concepção, o erro faz parte da aprendizagem. Eu acho que bacana dessa abordagem, dessa concepção construtivista, é justamente isso. A gente o menino parar de ter medo de errar. Porque o medo, o erro, é visto como uma coisa negativa. Mas dentro dessa teoria do desenvolvimento proximal, ele precisa acertar e errar para que ele possa promover internamente uma acomodação para que depois ele passe a acertar mais. E aí ele vai subindo os degraus da aprendizagem. Então isso é interessante. É interessante a questão do erro e do acerto e a questão lúdica, a questão do brincar. Né? Por exemplo, na escola, um projeto que a gente faz, que a gente desenvolve, o menino, ele brinca porque ele quer ou porque a gente sugere? Como é que funciona isso? Na verdade, o menino brinca, mas o professor tem a sua intenção. Lembra lá no início que a gente falou da intervenção do professor na educação física? E a gente fala também da intencionalidade. Então, aquela intencionalidade nossa faz com que o menino brinque, mas brinque com as nossas regras e não com as regras dele. Enquanto isso, eu faço mais uma pergunta. Então. Olha só. Toda brincadeira tem regra? Tem certeza? Tem? Toda brincadeira tem regra. Se a gente for pensar, toda brincadeira que existe mais de uma pessoa tem regra a ser cumprida. Quando a pessoa brinca só brinca, ela institui as regras e ela pode burlar ou não essas regras. Né? Um detalhe importante, esses brinquedos eletrônicos que os filhos têm, de todo tipo, pode ser no celular, né? Pode ser no iPad, pode ser nos brinquedos da vida, dos PSP. Tem o brinquedo, tem o jogo, e o menino, ele tem as regras. Ele pode fazer uma ou outra coisa, mas quando ele se cansa. 3? Beleza.
Mas quando o menino se cansa, isso aqui vai dar conta do recado. Quando esse menino se cansa, ele simplesmente deixa de jogar, não é? Então a relação dele com a máquina, uma relação já pessoal, 2 meninos, ou um grupo de crianças fazendo brincadeiras, a coisa já muda de figura, não é? Então, toda brincadeira tem regra. Agora, existe um teórico que ele fala que, ele chama Gilles Bruguière, é um francês. Ele fala que a brincadeira é uma invenção humana. A brincadeira é uma invenção humana. Isso quer dizer que animal não brinca? Animal brinca? Brinca, mas aí a brincadeira que ele quis dizer é porque a brincadeira ela tem um componente cultural muito forte. Quem brinca primeiro com a criança ou com o neném é o pai e a mãe. O menino aprende a sorrir, o bebê aprende a sorrir. Quem já é pai aqui? Quem já é mãe? Levanta a mão, por favor. Que beleza. Gente, é a melhor coisa do mundo. Mas o menino, a criança sorrir. Olha só. A criança, o bebê, ela sorri, mas por imitação no início. Só a partir da estimulação é que ela entende que aquilo ali é um brinquedo e que é gostoso e que é lúdico e que dá prazer. Isso é muito interessante. Então, quando a gente é pai, quando a gente é mãe, a gente vai aprendendo essas coisas e que vai fazendo com que a experiência alimente a nossa teoria. Olha que coisa bacana, né? A teoria alimenta a prática, mas aí a prática também alimenta, a experiência alimenta a teoria. Pode clicar, por favor. Então aí eu montei o quadro, vocês vão receber isso no caderno, tá, pessoal? Quem quiser anotar, pode, tá? Mas é só um minuto, quer ver? Pode pôr o quadro para nós, por favor. Então tem as concepções, elas estão aí. Observa, vocês podem observar que a concepção de corpo, ela é baseada no critério biológico, né? Simplesmente no critério biológico. Mesmo que ele seja lá no último, na psicologicidade, igual está escrito lá do Lebush, natural e universal, ele ainda é estritamente biológico, né? Já as duas abordagens lá, a desenvolvimentista e a psicomotricidade, elas têm a preocupação com o movimento, só que uma perde especificidade e a outra não, tá? Isso vocês vão receber no caderno de vocês, tá bom? Pode passar, por favor. Aí a gente entra no grosso de hoje e que a gente precisa ser mais rápido, é isso? Nas teorias, nas concepções críticas, senão a gente não chega no final da apresentação. E nós temos aí 5 pontos importantes, pessoal, que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque isso aqui é que é um pulo do gato. Olha só, as teorias críticas, elas, além de elas romperem com as anteriores, elas trazem um dado novo. É por isso que elas são críticas, porque elas têm a mediação da cultura e aí entra de uma forma um pouco mais forte a política, tá certo? Então, tem a necessidade de fundamentação teórica, e aí nós temos os estudos justamente da sociologia, da antropologia, da fisiologia, da biomecânica, né? O educando passa a ser o foco central. Então, ele é o princípio, ele é o meio, ele é o fim da educação. E aí, as concepções que têm o predomínio do esporte, elas perdem força. Elas perdem a força e aí outras questões entram, principalmente a cultura corporal do movimento, que valoriza a cultura no processo educativo. O esporte é uma construção cultural. A dança é uma construção cultural. A ginástica é uma construção cultural. Então nós temos que ter em mente isso. Para a gente poder chegar, pode passar, por favor? Mais uma. Opa, girou, passou. Pode passar. E aí a gente vem com uma primeira delas, que é do José Carlos Liban e do Daniel Valstaviani, mas que também é apoiado por um coletivo de autores
e vem a professora Carminha, né, Carminha Soares, os profissionais, muitos profissionais aqui de Belo Horizonte que ajudam nessa abordagem crítica superadora. Bem, vocês já estão acostumados a trabalhar com esporte, com dança, com ginástica, com essas questões próprias, com jogos, brincadeiras, questões próprias da cultura corporal do movimento. Então, esses conteúdos, eles vêm através da cultura corporal mesmo, né? E aí, a ideia dessa concepção é justamente a gente trazer, na medida que a gente vai avançando nas séries, ou de baixo para cima, ou se a gente vai da esquerda para a direita, tanto faz, a gente vai aprofundando determinados conteúdos, sendo que eles não são estanques. Eles são trabalhados em todas as séries. Esse trabalho ele passa a ser feito de uma forma um pouco mais aprofundada à medida que as séries avançam. Tá certo? Uma característica especial dessa concepção, que é uma educação marxista, observa, ela é de esquerda, e a gente tem que tomar um cuidado danado na hora que fala que é uma concepção marxista, porque ela é comprometida com a mudança social. Tá certo? Então ela é insatisfeita com o projeto ou processo de vida vigente. Então ela quer fazer com que, através das atividades dentro da escola, o aluno seja crítico e supere as desigualdades sociais. É por isso que ela se chama crítica superadora. Tá certo? E aí ela traz junto dela um resgate da questão histórica. Eu não sei se eu anotei aqui na minha colinha um exemplo interessante para essa concepção, e é justamente uma coisa que eu gosto muito, que é o vôlei. Então eu trouxe um material aqui para vocês. Olha só. Se vocês já assistiram aquele filme, né, tem o senhor Wilson, né? Sem fazer propaganda da marca, né? Mas imagina que o seu tema, o seu conteúdo é voleibol. Só que no dia anterior à sua aula, ou o seu projeto, você passa na turma, ou informa a turma, fala assim, gente, na próxima aula vocês vão trazer uma sacolinha de supermercado. Há 2 anos isso aqui era fácil conseguir, né, gente? Hoje agora já é artigo de luxo, né? Eu demorei a achar isso aqui lá em casa. Mas pede para o menino para trazer. Pede para o menino para trazer uma sacolinha de casa. Aí eu falo assim, para quê, professor? Eu falo assim, não, traz a sacolinha. Eu quero que você fique curioso. Deixa esse menino ficar curioso. Leva a sacolinha. O seu objetivo pode ser vários. Você pode ter vários objetivos. Mas o que foi pensado para essa demonstração aqui, por exemplo, foi simplesmente uma aula de saque. Olha só. Se você coloca a bola no saque, você pode amarrar ou não. E aí, nessa abordagem crítico-superadora, você vai fazer com que o menino pense as formas que ele pode utilizar para fazer um saque com essa sacola. Então vai ter menino que vai lançar essa bola de um monte de jeito. Você pode ficar esperando, por favor? Beleza. Camisa de botafogo. Então aqui, o menino vai lançar de várias formas a bola. Vai lançar de várias formas. Né? E aí, a sua ideia principal, já que é para o saque, fala assim, imagina que vocês estão sacando, arremessa a bola, arremessa assim, aí ele vai arremessar desse jeito, de outro lado, aí vão criar. Depois você vai sentar com esses meninos e vai falar assim, quais as formas que mais se parecem com o saco por baixo? Vamos experimentar então? Fulana e tal. Depois que você fez essa prática, você volta, senta com os meninos e fala, agora, quais essas formas que você jogaram que se assemelham mais ao saque por baixo? Quais que deram mais certo? Foram essas. Então vamos aprofundar nelas? Beleza. Aí você pratica novamente. No finalzinho, você faz o saque por baixo completo,
para a gente poder resumir aqui, senão a gente não chega nos outros, faz o saque por parte completa. E aí, os meninos vão descobrir que a grande dificuldade deles era segurar a bola na posição correta. Essa que era a dificuldade. E aí, a sacolinha vai te ajudar. A sacolinha vai te ajudar fazendo isso. Você segura aqui. O menino não tem medo de bater a mão na mão, porque ele solta a sacolinha e aí ele vai sacar sem lançar a bola do jeito que ele faz e vai acertar o saque. Uma coisa boa, mas uma coisa que funciona. Então a gente pode fazer com que o menino participe mais da aula, que ele fique curioso na sua aula. Essa curiosidade vai fazer com que ele se sinta mais participante da aula. Não seja totalmente o sujeito principal dentre todos, mas que ele participe mais da aula. Que ele influa mais, que ele interfira mais no processo de ensino-aprendizagem dele. Vamos para a próxima? Na crítica superadora, na crítica emancipatória, e aí, basicamente é a mesma concepção da crítica superadora. Só que essa teoria, ela não é comprometida com a mudança social no seu corpo. No corpo da teoria, que eu quero dizer. Ela é comprometida com a mudança social, não por um processo escolarizado, mas sim porque ela faz com que, dentro das vivências escolares, aquele educando, aquele menino, aquela menina, eles sejam conscientes das possibilidades e limitações que o projeto capitalista implanta. Essa crítica é que vai fazer com que ele se emancipe, ou seja, com que ele pule muros, ou que ele transponha muros nessa desigualdade social. Essa que é a grande diferença. O que está em questão aí é justamente a emancipação desse educando, mas segue também a cultura corporal de movimento. Então, lá na prática, ele propõe 4 pontos: a encenação, a problematização, a ampliação e a reconstrução coletiva do conhecimento. Se a gente for usar a questão do vôlei, esse exemplo do vôlei também serve. Ele vai: qual é o problema? O que nós ensinamos? O que nós vivenciamos? Qual foi a problematização? A questão principal, a dificuldade do saque. Como que nós ampliamos o pensamento sobre como aprender? Foi uma construção coletiva? Sim, uma construção coletiva. Então nós vamos adotar esse processo aqui. E depois, dessa reconstrução, como que a gente avalia o processo de aprendizagem? Então essa é a concepção crítica emancipatória. Pode passar, por favor. E aí vocês vão receber, depois, um quadro com essas teorias, com essas concepções, e aí a gente entra também na concepção da saúde renovada, para depois a gente entrar no PCN, para a gente poder passar os quadros. Essa da saúde renovada, o interesse principal é a saúde, é a manutenção da saúde, tá? Então a ideia é fazer com que a população brasileira, ela mude o foco e tenha sempre em mente que uma pessoa, um grupo de pessoas saudáveis é um grupo de pessoas no caminho certo da educação, tá certo? Agora, essa saúde renovada, ela é defendida pelo Marcos Narras, mas ainda faltam algumas coisas. Por exemplo, fazer com que as pessoas, falta ainda assumir limitações e diferenciar saúde, educação para a saúde e promoção da saúde. Isso já está no caderno de vocês, que vocês vão receber, tá certo? Visão da corporeidade e lazer para a formação de aluno crítico em relação à cultura corporal. Então, se você trabalha dessa forma, e a gente pode dar um exemplo, vocês querem ver? Vocês trabalhando no ambiente educativo lá, vocês resolvem fazer
um circuito. Se você fizer um circuito, você vai estabelecer algumas estações e cada aluno, isso é um exemplo da saúde renovada, cada aluno ou cada grupo de alunos que está numa determinada estação pratica ou faz aquele determinado exercício durante 30 segundos. Então, a cada 30 segundos, com 15 segundos de troca, ou 1 minuto, né, de atividade com 15 segundos de troca, os meninos vão lá fazer essa atividade. Então você pode colocar aqui um polichinelo, ali na outra você faz um abdominal, na outra estação você pode fazer um agachamento, depois você pode fazer uma brincadeira com bolas, de buscar e levar, de lançar bolas. Você pode fazer, por exemplo, aquelas 3 faixas, deslocamento lateral, e depois problematizar e pensar quais são as consequências para a saúde daquele seu educando. E isso faz diferença também. É uma concepção muito interessante, mas você, muitas vezes, pode não dar conta de trabalhar com ela o tempo todo, o ano todo. Pode passar, por favor. Uma produção da... Pode passar. Uma produção, fica mais uma vez, por favor. Uma produção do Ministério da Educação foi justamente os parâmetros curriculares nacionais, que é uma abordagem mais eclética, ela é mais reflexiva e ela aborda aqueles conteúdos que vocês, se não me engano, já viram ano passado, não é? Atitudinais, não é isso? Procedimentais e... Muito bem, conceituais, é isso mesmo. Então, justamente dessa forma. Só que essa concepção, ela abarca, ela fez, quem elaborou do Ministério, tentou fazer um apanhado de todas as concepções e colocou nessa. Isso é interessante. Sabe por quê? Porque ela dá liberdade, não é obrigatória, mas ela foi difundida pelo sistema oficial, inclusive para as escolas particulares, e aí as escolas, cada escola tem a possibilidade de montar o seu programa de educação dessa forma. Tá certo? A ideia é trabalhar com valores e atitudes na cultura corporal do movimento em busca do ser humano integral. Ali está cortando um pouquinho, mas olha lá, gente. Ainda existem práticas vinculadas ao modelo esportivo biológico e recreacionista. Aquele famoso rola-bola, que não é defendido por muita gente, mas que é uma realidade que a gente encontra na escola. Não é verdade? Não tem jeito. As escolas um pouco sucateadas e a questão, né, da remuneração, das condições de trabalho do profissional, que muitas vezes não se capacita, não participa de processo de capacitação em sua carreira. Então aqui estão os quadros. Eu não vou me deter muito nos quadros para a gente poder passar adiante da forma dos conteúdos. Então nós temos lá a crítica superadora, a crítica emancipatória, que estão no caderno. Pode passar, por favor. A da saúde renovada e dos PCNs. Tá certo? Esse é um referencial teórico muito importante, gente, para justamente a gente poder conseguir encurtar o caminho do sucesso lá na educação física. Agora, a gente entra... Pode passar, por favor. A gente entra numa parte importante da palestra e que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque alguns podem não ter um contato com isso ainda, que é o trabalho dentro da cultura corporal do movimento, já que é isso que o TCM prega. Dentro dessas dimensões atitudinais, procedimentais e conceituais. Pode passar, por favor. Tá? A primeira delas é o esporte. Então nós temos lá a influência do esporte educacional, do esporte de participação e do esporte de rendimento. Todos esses esportes, a gente querendo ou não, interferem no nosso trabalho esportivo na escola. Mas uma questão que a gente não pode deixar, ou questões que a gente não pode deixar passar, são aqueles pontos lá do nosso trabalho cotidiano. Vocês querem ver? Olha lá. Ele tem que ser crítico sem se desvalorizar. O esporte no projeto ele tem que ser sem excesso, ou seja, ele tem que dar espaço para os outros conteúdos. Nós temos que contextualizar esses esportes.
Tá certo? Olha só, vou dar um exemplo. Vocês assistiram aí badminton? Alguém viu badminton? Pois é. Não é um exemplo para a nossa escola. Quando é que nós vamos ter a possibilidade de trabalhar com badminton? Mas os meninos veem, professor, é aquele esporte. Então, você pode adaptar alguma coisa na sua realidade para que você possa fazer alguma brincadeira parecida. Por incrível que pareça, o badminton, que a gente conhece, foi batizado na cidade de Badminton, na Inglaterra. Mas a verdade é que ele começou a ser praticado na Índia, que era a colônia britânica. Então, se você fizer esse resgate histórico dentro dos PCNs, você consegue trabalhar com seus meninos valorizando uma prática cultural que não é nossa, mas que você pode realizar aprendendo questões básicas. Então, esse esporte ele tem essa característica, né? Ele tem que ser não excludente, ou seja, ele tem que se trabalhar com a inclusão, ele não pode ser preconceituoso, e a gente considera o esporte como uma produção cultural. Bem, dentro dos PCNs, ele vem nas teorias críticas justamente por isso, porque ele tem que ser comprometido com a transformação dos valores vigentes. Tá certo? E aí, o esporte. Pergunta importante. Vocês conhecem aquele texto do Luiz Fernando Veríssimo, Futebol de Rua? Se vocês entrarem no Google lá, digita lá, Futebol de Rua, Luiz Fernando Veríssimo. Né? Trabalhar com futebol na escola. Quais são as características do futebol de rua que podem ser adaptados na escola? E o que a gente pode levar da atividade que a gente desenvolve no nosso projeto lá para o futebol de rua? Então, esse texto, ele fala das regras do futebol de rua. Seria uma coisa interessante para levar. É uma folha só. Você dá uma lida com esses meninos e eles vão identificar o cotidiano deles ali, ó. Tipo, o dono da bola tem que jogar, né? Para fazer o gol vale o quê? Vale chinelo, vale pedra, vale pneu ou alguma coisa que está ali na região. O que for parecido com algum obstáculo para formar trave, vale. O campo pode ser assim, ou às vezes pode ser até assim, né? Meio inclinado. Na escola isso não acontece, mas a gente tem que adaptar algumas coisas. Lateral, só quando cai no mato, né? Ou subiu o meio-fio, ou não desceu do meio-fio, você joga só em cima do meio-fio, é lateral. Não é isso? Então, assim, são as coisas que fazem enriquecer a nossa prática e fazem mudar o cotidiano da escola. Então, tem a vivência lúdica, as regras, as histórias, né? A participação simplesmente vendo, ali também é um momento de aprendizagem, né? As adaptações que a gente faz de quadra, de espaço, de tempo, né? E a questão inclusiva que tem que estar presente em cada um. Pode passar, por favor? Girou o esporte, passa outro. Jogos e brincadeiras, clica de novo, por favor. Olha lá o Gil Guerreiro lá. Brincar é uma invenção humana, um ato em que sua intencionalidade e curiosidade resultam num processo criativo para modificar imaginariamente a realidade do presente. Gente, tem gente que fala assim, brincar é uma coisa alheia à realidade. Ela é. Ela pode ser naquele momento, mas que depois essa brincadeira vai ter um efeito sobre a vida de quem estuda, de quem trabalha, de quem vive, na verdade. E da criança é isso mesmo. É o momento dela experienciar a vivência de regras, de ser líder, de ser autônomo, de ter experiência, de poder fazer como agente da sua própria educação. Vocês querem ver? Passa aí, por favor. Jogos e brincadeiras. Olha lá. Nós temos aí 7 componentes. E aí eu queria convidar alguém aqui para me ajudar aqui em cima. Quem pode vir? Pode vir. Olha só. Eu trouxe aqui uma peteca. 2 petecas. Vai passar vergonha, não pode ficar tranquilo. Você consegue rebater essa petequinha aqui? Não. Essa aqui?
Consegue rebater essa peteca 5 vezes sem deixar cair? Pode? Olha lá. Para bater palma que ninguém é bom. Essa aqui é mais colorida, bem cheia de frufru. Rebate 5 vezes aí. Então, ela faz um barulho. Mas conseguiu, vamos bater palma com ninguém. Fica aí. Paulo e Ricardo, esse é o nome de cantor, né? Bem, pois é. O pai e a mãe dele pensaram nisso mesmo. Olha só, gente. Alguém pensou em rebater essa peteca? Quando eu chamei o Paulo e Ricardo aqui, alguém pensou que ele podia rebater essa peteca com o pé? Ninguém pensou no pé, pensou? Alguém pensou com o pé? Gente, olha só. Essa petequinha aqui é uma peteca chinesa. E ela é praticada, lógico, na China há mais de 3.000 anos. Só que ela é jogada, ela tem aqui um anel de metal, ela é jogada com o pé. Ela não é jogada com a mão. Ela se chama Chanzi. E eu tive uma dificuldade danada para conseguir essa peteca, mas consegui. Né? É uma peteca chinesa. O desafio para ele agora vai ser conseguir dominar essa peteca. Não cai não, tá? Não tem ciclo de vida não. Conseguir dominar essa peteca 5 vezes com o pé. E é fácil, por incrível que pareça. Vai lá. Eu falei que é fácil. Vai lá. 5 vezes. Três vezes. Duas vezes. Aí, ó. Beleza. Valeu pela exposição, cara. Obrigado. Então, gente. Isso aqui também foi para acordar vocês, que eu sei que ficar sentado esse tempo todo é complicado. Mas observa. Essa peteca, a gente pode trabalhar dentro dos PCNs ou dentro da teoria crítica. Observa. Com a peteca. Com a peteca com o pé. Então você traz. É claro que você não vai ter a possibilidade, muitas vezes, de ter uma peteca dessa para trabalhar. Não é? Você pode construir uma peteca e você vai trabalhar dentro de jogos e brincadeiras numa perspectiva lúdica e crítica. Então, onde que vem a peteca? Aqui no Brasil, de onde vem a peteca, pessoal? De Belo Horizonte. A peteca veio de Belo Horizonte. No Brasil, ela foi feita com folha de bananeira, com casca de bananeira, ou então com espiga de milho, a palha de espiga de milho. Depois ela evoluiu para a peteca que a gente conhece. Mas essa perspectiva é interessante a gente trabalhar. Pode passar, por favor. Ginástica. Pode clicar mais uma vez? Bem, na ginástica, a gente sabe que as escolas não estão aparelhadas para trabalhar com ginástica. Verdade ou mentira? Isso. Mas nem por isso a gente tem que deixar de trabalhar com a ginástica. Dá para a gente trabalhar com a ginástica dentro de uma possibilidade com pouco material. Com pouco material. E funciona. Funciona. Então a gente pode fazer, por exemplo, a ginástica com música. A gente pode imitar algum tipo de ginástica com bastões. A gente pode fazer a ginástica acrobática. A gente pode trabalhar, igual vamos trabalhar em jogos cooperativos, na parte da tarde e amanhã, vocês vão ver que a gente vai fazer ginástica dentro dos jogos cooperativos. Uma coisa super simples, bacana. Usando o quê? Cadeira. Nós vamos usar cadeira. Mais nada, nem colchão precisa. Então dá pra gente trabalhar. Vocês querem ver? Passa, por favor. Então nós vamos lá. Dentro já clica só uma vez. Aí. O que é saque? O que é saque? Eu sabia que você ia falar isso. Serviço de atendimento ao consumidor. Clica mais uma vez. Na ginástica a gente tem que ter uma concepção, gente, é o seguinte. Só vai trabalhar com ginástica se você trabalhar com segurança, atenção e confiança. E aí eu queria chamar mais alguém para me ajudar aqui. Quem gostaria? Mais uma pessoa.
Vem, pode vir. Isso, aqui ótimo. Pessoal, uma coisa importante é a gente trabalhar com confiança, com segurança e com atenção. Como você chama? Ondina. Aqui, vai voltar viva e tem outras, ainda vai aparecer lá no vídeo. Né? Então quem vier aqui aparece no vídeo. Importante. A Ondina vai ficar de costas para mim. Vai colocar as duas mãos no peito. Assim, cruzar a mão aqui. Bom, pode prender. Ela vai fechar os olhos. Vocês já conhecem isso? Não conhecem? Então, um colega, no momento que a gente estiver fazendo a ginástica, se for uma ginástica acrobática, vamos lá, vamos supor que você resolveu lá fazer alguma pirâmide pequena, ou trabalho em duplas, o que for, né? Um colega tem que confiar no outro. E se ele confia, ele sabe que você vai dar conta do recado. Então ela vai ficar durinha e vai cair com os pés fixos no chão. E eu vou simplesmente pegá-la aqui e devolver para o seu lugar original. Assim ela espera. Você pode fazer isso em dupla, coisa mais simples do mundo. Sente lá o dedo no chão. Se tiver alguém lá de lá, também vai entrar. E ela vai. A posição de quem está. Obrigado, Aldina. A posição de quem está, olha lá, ó, dando segurança é importante. Então, você pode fazer com que o seu aluno aprenda a confiar, a ter atenção no que ele faz e dar segurança para o colega. Tem coisa melhor do que essa? Ter segurança? Não é legal quando a gente chega em casa e tem a segurança da casa da gente? Não é? Não é legal quando a gente tem uma família e aí a família dá essa segurança? E aí eu vou mais além. Eu gostaria de dar uma sugestão para vocês. Se vocês forem fazer algum projeto e convidarem as famílias a participarem, faz um momento de ginástica em que o pai tem um contato com os filhos, o pai e a mãe, né? Os pais têm contato com os filhos através da ginástica. Então, que tem contato corporal e que um passa a confiar, por exemplo, através desse exercício, a confiar no outro também. Então, na ginástica, isso é importantíssimo. Esse é mais um conteúdo da cultura corporal do movimento. Então, nós fizemos lá esporte, jogos e brincadeiras, ginástica, dança e expressão corporal, né? É através dela que o corpo se comunica e manifesta, interage, conta histórias, vivencia diferentes ritmos e culturas. Vocês conhecem, por exemplo, a ciranda, mímica, pantomima, brinquedo cantado, danças folclóricas, vários tipos de dança de salão, não é? As danças populares ou as danças de rua, que eles chamam aí de hip hop, eu esqueci, street dance, que está na moda aí, street dance, né? E as danças contemporâneas. Eu ia falar uma coisa de uma outra dança aqui, mas não vou falar, né? Mas tem o maculelê, a experiência do maculelê. E aí eu quero contar uma história e dar um exemplo para vocês. Vocês conhecem capoeira, né? Conhecem maculelê. O maculelê, e é uma história importante que pouca gente sabe. Olha só, existia na África duas tribos, os maculas e os alês. Parece que é lelê, né? Pois é. Então tinha lá duas tribos, os maculas e os alês. Essas duas tribos eram rivais. Só que elas, sendo rivais, guerreavam, é claro. Só que um dia, uma vez numa batalha lá, a tribo Maculelê, os maculas, esse grupo Maculelê,
resolveu se defender com paus, que num dos dialetos deles lá da África, se chama lelê. Então, os maculas se defenderam a lelê. Então virou maculelê, porque é uma manifestação cultural brasileira, que é justamente uma reminiscência do que os africanos trouxeram para o Brasil. Então daí vem o nome maculelê. Os maculas se defenderam a lelê, maculelê. Vocês querem ver? Oh, boa noite para quem é de boa noite. Como é que continua isso? A bênção, meu papai, a bênção. Maculelê é o rei. Dava mentira, justamente. Então, é uma coisa interessante você trabalhar lá na dança. Pensa nisso. Você não precisa ser exímio conhecedor do maculelê ou de outras danças, mas você pode trabalhar a dança dentro da sua realidade. Isso é importante, né? Pode passar lá as setinhas. E aí, dentro da dança, você vai criar sequência de movimentos, conhecer diferentes ritmos, expressar-se através do corpo, reconhecer a dança como uma atividade física e lazer. Você pode abordar isso até dentro da saúde renovada, identificar e conhecer diferentes culturas e criar movimentos. Você pode ainda unir a dança com a ginástica, criando pequenas coreografias que funcionam, não é? E aí, eu queria passar um filme para recordar vocês, que tem gente dormindo ainda. Aí, queria que vocês prestassem bastante atenção nesse filme para a gente prosseguir a nossa palestra. Toda vez que eu assisto essa apresentação, quando eu passo ou em aula, alguma palestra assim, eu vejo uma coisa diferente, né? Cada um aqui pode ter visto e viu com os seus próprios olhos, assim, percebeu alguns detalhes importantes. Eu agora, ali em cima, percebi que a experiência do camarada é que conta também, né? Vocês viram? O simbolismo do chapéu, de aparentar uma pessoa um pouco mais velha, deu um ar de experiência para fazer com que a plantação de catamentos dele florescesse, né? Mesmo com todas as dificuldades. O que parece para mim é que ele teve um carinho danado plantando cada mudinha e que o trabalho dele deu certo e que aquela mudinha que não estava indo muito para frente, ele foi lá e deu um totozinho nela para ela poder ir para frente, ela progredir, né? E confiou no trabalho dele. Para quando chegou ali o inverno, as coisas mudaram. Mas ele sabe que o que ele plantou, na verdade, depois deu um resultado. Então, ao mesmo tempo que o inverno, que a tempestade nos traz as dificuldades, ela também espalha as sementes e faz com que a gente repense a própria prática, né? E aí depois o número de catamentos até aumentou. Isso é interessante demais, né? E isso vem muito com a nossa prática, gente. A ideia é justamente trazer isso aí para a nossa prática. Porque é importante a gente saber essas concepções teóricas, mas é importante a gente aproximar muito do aluno. Receber esse aluno, pode passar, por favor. Receber esse aluno de uma forma que ele se sinta acolhido. Eu trabalho, por exemplo, numa série que é o 6º ano, é a porta de entrada do colégio. Então, eu faço questão de acolher bem esses meninos e eu acho isso uma coisa bacana de partilhar com as pessoas, né? Então, se vocês puderem, independente da série que vocês trabalham, assumir uma atitude de acolhida, isso faz uma diferença danada. De uma certa forma, para nós é uma coisa importante, que o menino ele pode perceber um pouquinho só, mas lá na frente ele vai perceber que quem acolheu foi aquele educador ou aquela educadora. Mas isso só funciona se você trabalha com planejamento. Então é importante você estabelecer seus objetivos, né? Esse carinho está aí também. E essa acolhida está aí na sua maneira de planejar as coisas. Você pode traçar metas
olha, eu espero alcançar até no mês de outubro que eu consiga, depois do trabalho que eu fiz aqui, ou com o trabalho que eu fiz, realizar um festival, convidar as famílias para participar, né? Envolver toda a escola. Então, você tem que considerar algumas coisas que são do nosso dia a dia. E são dicas importantes que muitas vezes a gente, eu estou sem pressa, eu faço isso amanhã, eu faço isso. Eu estou falando até da minha prática também. Às vezes a gente acontece fazer isso. Eu vou fazer isso no final de semana. Aí eu fiz e a coisa vira na bola de neve. Então lá, ó. Considere seus prazos, o número de encontros que você tem com o seu grupo, com a sua turma. Monte um calendário e divulgue isso, né? Selecione com o que você vai trabalhar. Se você for trabalhar só com futebol, trabalha só com futebol naquele período, mas trabalha bem com futebol. Não, agora eu estou no período de não sei quantas queimadas, então vai trabalhar com queimada. Se você tem uma proposta nova, não tira simplesmente o futebol e a queimada, acrescente e aí aos poucos você vai ganhando mais espaço, né? Não precisa ser tão radical, mas faça isso. Selecione seus conteúdos e acredite naquilo que você trabalha, né? Escolha esse tempo. Vou trabalhar com quantos encontros? Com 10 encontros? Isso equivale a 2 semanas e meia? É isso? São 3 encontros por semana? Então vou trabalhar com 10 encontros? Não, vou trabalhar com 15. Né? Que eu trabalho com 5 semanas. Não, vou trabalhar só com 2 semanas, são 6 encontros. Para mim está de bom tamanho. Faz a estrutura lá, seu planejamento, que a coisa funciona. E aí, para essas orientações, pode passar, por favor. Né? Você vai planejar a sua intervenção, claro, e aí você vai considerar alguns princípios importantes, que eu vou de baixo para cima. A atividade adequada ao seu aluno. Né? Isso é importante. Pensar que você pode partir das coisas um pouco mais fáceis para as questões um pouco mais elaboradas. Né? Vão facilitar a vida do aluno, mas que ele consiga progredir. Pensar que nem todos, aliás, nenhum é igual. O princípio da diversidade. E isso, atrelado à cultura corporal de movimento, faz também uma diferença. Então, a escolha dos seus conteúdos deve incidir na cultura corporal de movimento. Tá certo? Você pode variar, você pode combinar uma coisa com a outra. Dança com ginástica, ginástica com bola, não é? Jogos e brincadeiras com esporte. Né? Nós vamos ver isso, inclusive, nós vamos ter a oportunidade de fazer isso na prática. E a grande questão, é por isso que eu deixei por último ali, tá? Primeiro, é a questão da inclusão. Todos devem participar. O projeto é para todos. Isso é importante. Certo? Mais um. O conhecimento, ou seja, a parte teórica, mais a sua experiência de campo, você pode pensar em 2 questões. Uma questão que é metodológica, que é a sua organização. Considerar os seus métodos de ensino-aprendizagem, o planejamento que você fez, o que você vai fazer durante todo esse período. A sua proposta é adequada com o projeto? É isso que a SERG ou que o projeto demanda? Né? A sua organização e as questões relacionadas aos aspectos técnicos, táticos e físicos. É importante a gente trabalhar isso, seja no esporte ou seja em outro conteúdo. Essa ideia aí foi adaptada do esporte, mas não precisa ser restrita ao esporte, não. Então, gente, o nosso trabalho tem que ser técnico, ele tem que ser tático, mas ele também tem que ser adequado ao grupo. Então, nós temos que pensar nisso, tá certo? Nós temos que promover a discussão. É um caminho difícil, mas também é uma picape 4x4. Porque à medida que você costuma trabalhar dessa forma, o seu crescimento com o grupo, o seu grupo cresce muito mais rápido. É por isso que a gente curta caminho e que a gente agora remete ao início da palestra. Tá certo? Imagina que seu aluno pode trocar de papéis, ou se coloque no lugar do aluno e o aluno se coloca no seu lugar. Ou então, utilize as coisas que vocês, ou que os alunos vivenciaram na aula,
e coloque aquele aluno ou um outro aluno numa posição também de vivência. Vamos trocar os papéis, vamos inverter os papéis. Se aquilo tivesse acontecido com você, você gostaria? Se aquilo que você fez foi interessante, você indicaria para o seu colega? Então vamos fazer todos. Né? Isso é importante. A experiência que você tem, tanto coletiva quanto individual, faz uma diferença danada. Promover a participação, a inclusão, a coeducação e a autonomia. As teorias críticas, gente, que são mediadas pelo questionamento, pela reflexão e pela cultura, elas pegam justamente isso. Então vamos trabalhar com isso. E, principalmente, trabalhe com essa questão da afetividade. Nós temos que estabelecer papéis bem claros. Você é o professor, você não é, o educador, né? Você é o educador, você não é o amigo. Você é primeiro o educador, depois o amigo. Então você pode ser educador amigo, sem problema nenhum, mas deixando claro que o seu papel é o papel de quem domina a teoria, consegue fazer a prática, elabora a prática e aí traça objetivos e desenvolve o trabalho com os seus colegas, com os seus alunos. E isso é importante, chegar junto, né? Trabalhar de uma forma coesa e sabendo que existe um ambiente favorável para o seu trabalho e para o aluno onde ele é o foco. Tá certo? Pode passar mais um. E aí, eu já vou para uma questão mais política agora, se vocês me permitem, da gente fazer com que o nosso trabalho seja reconhecido. Então, se você trabalha numa escola ou num projeto que tem condição de fazer intercâmbio com outro, faça. Registre isso. Tira foto, filma, faz um projetinho e manda para quem, no caso, para a CEG, dá trabalho aqui para a Marilda, ela vai adorar. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão em cargo de direção, desculpa o seu nome também, Adriana, as pessoas que estão no cargo lá de direção, elas querem ideias, elas querem projetos que surjam para que aí mude o que está acontecendo. Essa mudança de quem trabalha, esses ares, esses novos ares de quem projeta, de quem produz, faz uma diferença danada nos projetos sociais. Eu acho que a mudança no Brasil tem que acontecer disso aí. Então, faça o projeto, leve para a sua direção, leve para a sua escola, para quem organiza as coisas, e aí divulga isso e cobra também. Olha, vamos fazer junto e deixa a coisa crescer e você vai crescer junto. Então, isso é muito importante, tá certo? A família, gente, é um bem necessário ou um mal necessário. Muitas críticas, mas muitos elogios. Se vocês conseguirem fazer com que a família participe, e hoje a educação ela só tem futuro se for considerada a coeducação, o trabalho integrado entre família e escola, o negócio dá certo. Traga a família perto de você, tá? Traga a comunidade escolar perto de você. E aí o nosso caminho, eu acho que é o caminho da educação física, o caminho que a gente trilha é o caminho desses aí, ó. Tem os perigos da água em volta de cair, mas é um caminho muito bonito e iluminado. Então a mensagem que eu queria deixar para vocês é: vamos aproximar dos alunos, vamos buscar uma interação maior dentro da escola e trabalhar de uma certa forma com o que a gente gosta e com o que a gente quer. Renato, bom dia, meu nome é Josimar, sou de Canaã e eu tenho uma pergunta aqui que em alguns momentos a gente fica com algumas dúvidas. O esporte ele tem um grande potencial de inclusão social. As abordagens desenvolvimentista, mecanicista, tecnicista, elas não corrompem este processo? Como trabalhar essas abordagens sem exclusão? Cada projeto tem sua visão e seu jeito de trabalhar. A gente observa gente
só os melhores participam. Então, nas escolas, a gente está vendo o que está acontecendo. Muitos alunos ficam com a autoestima lá embaixo, ficam chateados por não poder participar, e só os melhores que vão participar dos campeonatos. Então, por essa visão aí, a gente tem esse pensamento. Aí eu queria te perguntar, dentro do projeto Minas Olímpicas, na sua opinião, no contexto social, qual a abordagem que deve ser trabalhada no Minas Olímpicas? Ou um jogo que a coisa parece que é totalmente desorganizada, mas que tem uma consequência grande no seu trabalho pedagógico. Vocês conhecem tipo fuzilado? Conhece tipo fuzilado, o jogo bacaninha? Se a gente tiver a condição de conversar depois sobre o tipo fuzilado, experimenta fazer o tipo fuzilado dentro da sua escola, ou dentro do seu trabalho. Você vai descobrir coisas que, assim, nem o psicólogo, nem a orientadora da escola sabe. Ou do projeto, né? Então isso faz diferença, tá? A questão dos jogos, aí isso já é uma posição minha, tá, pessoal? E aí eu quero responder a vocês, é uma posição minha a respeito de competição. O projeto é uma coisa alheia a isso, não tem nada a ver com a competição. Mas eu defendo que o esporte tem que ser na escola. A escola é um lugar da iniciação esportiva para todos. Se isso acontecer no Brasil, que é a população mais versátil do mundo, nós somos as pessoas do mundo mais versáteis, gente. Observe, por que jogador de vôlei brasileiro é mais baixo do que os gigantes que conseguem vantagem? Porque lá ele brincou na rua. Porque ele fez um monte de coisa que ele fez na hora certa, em vez de ser uma sociedade toda estratificada e controlada. Por que o jogador de futebol sai uma leva e vai para a Europa? Que agora pode ser que a coisa até mude. Mas daqui a pouco tem mais uma leva aqui aparecendo. Entendeu? É um manancial inesgotável. Então o esporte, eu defendo, tem que ser na escola. A gente precisa de quê? Políticas públicas para que isso funcione. Ah, mas isso é uma utopia. Mas é a utopia que eu acabei de falar para vocês aqui, ó. Faça o seu projeto, faça intercâmbio com as escolas, com a sua região, divulgue esse trabalho e a coisa vai frutificar. Agora, a responsabilidade de quem está em cargos de direção, de planejamento, é muito grande. Então aí vem a outra questão, que é a questão política, não é? Qual que é a questão política? Gente, o Brasil também é um dos países mais ricos que a gente pode encontrar por aí. Só que a gente aí vai entrar numa questão polêmica, que é a questão da corrupção. Então os insumos, vamos colocar assim, né, que seriam destinados à educação e ao esporte, eles ficam reduzidos. Você pode perguntar para o pessoal da CF, vocês não trabalham com um orçamento apertado. A coisa vem de cima para baixo. Então nós temos que mudar. Eu estou pensando esse ano em nem votar, né? Mas... 15 minutos, estamos de volta.